Hoje nós vamos debater um assunto muito grave e muito triste relacionado ao suicídio. Enquanto em outros países o suicídio tem caído, no Brasil o suicídio e os seus índices têm aumentado e muito. Mas afinal, na complexidade de tudo que ronda o nosso mundo, o que é o suicídio? Bom, o suicídio é o ato intencional de matar a si mesmo. Os fatores de riscos incluem perturbações mentais ou psicológicas, como depressão, perturbação bipolar, esquizofrenia ou abuso de droga, incluindo o alcoolismo. A psicóloga Rosane Granzotto, do Conselho Federal de Psicologia, ela disse que toda morte fala algo da sociedade em que ela ocorre. Por isso, precisamos pensar o suicídio como um problema de saúde pública ou em criar políticas públicas que atendam essas demandas. O suicídio foi a segunda principal causa de morte entre jovens entre 15 e 29 anos. Em todo o mundo, em 2015, e 78% deles ocorreram em países de baixa e média renda. Percebemos que não é um assunto muito simples e bastante complexo. E existe uma série de fatores que influenciam isso. Entre eles, os fatores sociais. O professor formado em Direito, Sandro Luiz Alves de Moura, destacou: a solidão em que muitos jovens e idosos vivem aliadas à baixa autoestima acaba gerando um estado depressivo que leva algumas pessoas a tomarem decisões drásticas. Considerando o estado psicológico e a saúde, Elza Jacarandá afirma que o transtorno emocional é fator preponderante para levar ao suicídio e faz um alerta: o estado de suicídio é muito amplo. Quem bebe ou come compulsoriamente, por exemplo, pode ser considerado um suicida, pois está se matando aos poucos, consciente do que está fazendo. Perceba que até mesmo as pessoas, achando que estão se divertindo ou atendendo às suas próprias necessidades, estão, na verdade, cometendo um suicídio inconsciente. Alguns distúrbios emocionais também podem levar ao suicídio. Veja bem, há uma série de hormônios que, quando bem alterados, podem desencadear tristeza sem fim. É o caso da corticotrófica, do cortisol, do estrógeno, da progesterona e do T4. Alguns dificultam a comunicação cerebral, outros interferem na ação da serotonina, neurotransmissor relacionado à sensação de bem-estar. A falta crônica dele abre alas para a depressão, aponta o trabalho divulgado no Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia, que ocorreu na Costa do Sauípe, na Bahia. Vamos ver o que cada religião quer dizer ou diz algo com relação ao que é o suicídio no seu conceito? Vamos entender o que cada religião, o que as pessoas buscam para o melhor conforto de suas almas, de sua parte mental, do seu equilíbrio emocional. Vamos perceber o que é que cada religião dessa quer dizer com relação ao suicídio, qual a sua opinião com relação ao suicídio. O cristianismo. A religião cristã condena totalmente o ato do suicídio, sendo este considerado como um crime espiritual sem salvação. Quanto ao islamismo, devido ao terrorismo que vem ocorrendo no mundo, a religião islã acabou sendo conhecida como negativa pelo fato dos atos de suicídio. Porém, o islamismo verdadeiro nunca foi a favor e condena o ato do suicídio. Também temos o budismo. O motivo do suicídio é o que conta na religião budista, onde, em casos de motivos considerados honrados, e o indivíduo morre sem ressentimento, a sua alma estará
tranquila e poderá partir para a terra pura, como é chamada pelos budistas. Já aqueles que cometem suicídio por conta de razões negativas, a alma poderá renascer em situações tristes como consequência dos pensamentos ruins e negativos dessa pessoa. No hinduísmo, o suicídio significa matar a própria alma, pura e simplesmente. Com isto, essa religião enxerga o ato do suicídio de forma negativa, como um pecado e um ato totalmente desprezível. Podemos citar um caso muito interessante, que talvez esse tenha sido um dos relatos mais antigos que podemos contar dentro da história, é algo relacionado à Bíblia. Na Bíblia, contamos a história de Judas Iscariote, que teria traído Jesus e recebido algumas moedas de prata por isso. E lá existe um relato dentro da Bíblia que conta que ele cometeu suicídio se enforcando. Então nós podemos perceber que o ato de suicidar não é algo do momento ou da nossa época, da nossa história, ou do contexto político, socioeconômico que estamos vivendo atualmente. É algo antigo, dá fim à própria vida, é algo que as pessoas já vêm cometendo há muito tempo. Existiu um grande cientista chamado Nikola Tesla. Olha o que ele fala com relação ao universo. Se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Com relação a isso, nós podemos tentarmos entrar num mundo mais complexo, mais extenso, para tentarmos desvendar um pouco do que seria o suicídio. Vamos tentar analisar da melhor forma possível o que seria o suicídio. Existe uma coisa chamada Lei da Atração. Está sendo amplamente divulgada no mundo. E o que é que diz a Lei da Atração? O que você pensa, o que você fala, o que você sente, tudo isso emite uma energia, uma vibração, uma determinada frequência, e o universo nos responde gerando uma vibração na mesma frequência. A lei da atração funciona utilizando como base o poder do pensamento. Se o seu pensamento é negativo, a sua energia também é, e por consequência vai receber uma energia com essa mesma carga do universo, num ciclo infinito. E o contrário, com a energia positiva, também é verdadeiro. Treinar o seu pensamento, fazer um exercício diário evitando a negatividade, as palavras negativas e o pessimismo. Podemos entender que todas as vezes que nós estamos com pensamentos ruins, esses pensamentos ruins atraem uma energia ruim. Então, uma das primeiras coisas que nós devemos fazer é controlar, coordenar, organizar os nossos pensamentos, de forma a transformarmos os pensamentos negativos em pensamentos positivos automaticamente. É difícil? É. Se você tiver essa determinação em você de realmente tentar mudar o seu pensamento, que vem negativo, para uma polaridade positiva, para mudar para um pensamento positivo, você vai conseguir. Um exemplo: eu não gosto porque hoje está chovendo. Hoje está chovendo, mas eu posso fazer uma série de outras coisas que seriam muito mais interessantes. Então, quando você consegue mudar os seus pensamentos de alguma forma, de uma forma negativa para uma forma positiva, você vai ver uma vida muito mais plena, muito mais organizada. Uma das coisas que nós também percebemos com relação às pessoas que começam a cometer suicídio, elas começam a se identificar muito com o ego. O ego, ele foi traçado, digamos assim, pela teoria psicanalítica desenvolvida pelo neurologista austríaco Sigmund Freud. Freud especificou o ego. Mas o ego, ele é bastante complexo, porque é o ego que nos dá sentimentos muito ruins, como o orgulho, o egoísmo, o narcisismo e a prepotência. E o pior de tudo no ego é que ele nos torna escravos das nossas próprias paixões. E outra coisa também que o ego faz conosco é essa necessidade de nós nos sentirmos importantes. Nós queremos ser os melhores no que fazemos, nós temos que estar sempre à frente de todo mundo, nós queremos ser aplaudidos, respeitados,
e nós queremos o tempo todo receber aplausos, nós queremos o tempo todo que as pessoas estejam nos agradando, porque se não for exatamente como nós queremos, isso afeta o nosso ego. É que a sociedade começa a trabalhar de forma negativa em relação a você. Ela começa a exigir coisas de você que na verdade vão o tempo todo te atrapalhar com relação ao teu ego. Ele vai incidir exatamente em cima do teu ego, e se você não conseguir controlar as sensações, as emoções que vão vir do ego por causa dessas críticas, dessas cobranças, você vai começar a entrar em choque. Cobranças como: tem que dar certo, tem que ser bem-sucedido, tem que ser próspero, tem que passar nas melhores universidades, tem que ter os melhores empregos, ganhar os melhores salários, ter os melhores carros, as mulheres mais bonitas, os iates maiores que puder. Toda vez que você não consegue realizar essa cobrança ou esse desejo que existe dentro de você, você se sente menor, você se sente pequeno, você se sente incapaz, você se sente uma pessoa que não consegue realizar seus sonhos, fazer as coisas acontecerem, então você começa a se sentir cada vez mal. Uma coisa que é muito interessante é que a nossa sociedade não incentiva em nós uma coisa que deveria ser o amor próprio. Eu não estou falando do amor próprio, aquele que você se sente melhor do que as pessoas, existe um ego inflado dentro de você. Não é dessa forma. Eu estou falando, não é de uma forma egoísta de amar a si mesmo, mas de uma forma amorosa, gentil de amar a si mesmo. Uma coisa interessante que está no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, Lucas 10, no capítulo 10, ele fala o seguinte: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Engraçado, nós aprendemos dentro da sociedade a querermos muitas coisas, desejarmos muitas coisas, nós aprendemos a ser gentil com as pessoas, a ser agradável com as pessoas, mas não é incentivado em nós ter esse mesmo cuidado, esse mesmo carinho, essa mesma dedicação com nós mesmos a princípio, para que criemos dentro de nós um sentimento harmônico, um amor incondicional por nós mesmos, que aos poucos irá fluir de uma forma muito intensa para as pessoas e, conforme a lei de atração, retornar para nós de uma forma que pode ser até multiplicada. Existe uma pensadora, que ela já faleceu em 2017, mas ela resolveu a vida de muitas pessoas. Ela é tida até como a mãe dos livros de autoconhecimento e de autoajuda, chamada Louise Hay. Louise Hay, ela dizia que nós deveríamos nos amar incondicionalmente, que nós deveríamos o tempo todo cuidarmos de nós mesmos. Ela tem algumas frases muito interessantes com relação a isso. Ela fala: pare com todas as críticas. O que podemos entender por parar com todas as críticas? Parar de criticar a nós mesmos. Não devemos o tempo todo estar cobrando de nós pequenas falhas ou cobrando de nós coisas que nosso potencial intelectual ou nosso potencial físico ainda não consegue alcançar ou até mesmo nunca poderemos alcançar. Perdoe a si mesmo. Muitas pessoas elas entram em choque porque elas não conseguem perdoar a si mesmo por coisas que elas fizeram ou até mesmo por coisas que elas nunca fizeram. Queriam fazer e não conseguiram realizar. Perdoe-se. Perdoe-se da melhor maneira possível. Esqueça e tente viver de uma forma muito tranquila e muito dinâmica com você mesmo, sem essas cobranças. Por final, ela falava assim: ame-se. Ame-se. É esse que é o princípio de tudo. É o amor. O amor que é tanto falado, tanto propagado no mundo. Esse amor que deveria ser incentivado em nós desde pequenos, para que nós crescêssemos com esse amor dentro de nós, por nós mesmos, um amor muito grande, um carinho muito grande, e esse amor iria transbordar para as outras pessoas do mundo, esse amor iria transbordar para a natureza, para as coisas. E aí eu te pergunto, você tem se amado e amado as pessoas da maneira correta, a ponto de você
transbordar esse amor para que inunde as pessoas ao seu redor? Você tem sido amável e paciente consigo primeiro e com as pessoas? Todas as pessoas, elas querem ter atenção, ter carinho, ter respeito. Mas a primeira coisa que nós deveríamos incentivar em todas as pessoas, e principalmente incentivar nas crianças para que elas crescessem assim, era amar a si próprio. Porque quando a pessoa ama a si próprio, ela não consegue fazer nenhum mal contra ela. Mesmo que ela não se ame tanto a ponto de não conseguir fazer algo contra si, ou mesmo assim ela ainda ficar com uma vida que ela acha que é problemática, sem nenhuma solução para ela, porque ela se identificou com o ego e acha agora que a vida dela não tem sentido e que a vida dela, os problemas que ela tem são maiores do que as outras pessoas. Já que a vida não serve para ela, incentivemos essas pessoas que estão pensando em suicidar a dar as suas vidas para outras pessoas. Já que não querem mais viver, já que a vida não serve mais para elas, elas deveriam agora doar para outras pessoas, como tantas pessoas fizeram, dedicar a sua vida às outras pessoas, doar a sua vida às outras pessoas. Existem pessoas que gostariam de ter a saúde que essa pessoa tem, talvez os bens que essa pessoa tem, e não usufrui de nada disso. Talvez ela, quando ela começar a ver o sofrimento de outras pessoas, as dificuldades de outras pessoas, tudo que outras pessoas passam, ela talvez perceba que o problema dela é tão pequeno, é tão insignificante, e ela comece a amar mais as pessoas e talvez amar a si própria. Essa é a minha mensagem. Deixa o like aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E eu espero em breve estar passando para vocês mais informações, mais coisas. Essa é uma opinião minha, mas eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aí, deixem aí nos comentários a opinião de vocês, o que é que vocês acham, e vamos discutir esse assunto que é tão controverso, que é tão difícil de se expandir, mas que cada um pode dar uma opinião e nós vamos somar essas forças para que o suicídio um dia seja apenas uma lembrança do passado. E não se esqueça, conhecimento é poder.